E eu convido a noiva de Cristo, o povo que vai dar a salvação, a noiva do Cordeiro, o Cordeiro Pascual. E eu te convido a estar debaixo da condição desta palavra, de Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1 em diante. Eu quero usar como tema desta pregação, Ele vive, que é a ressurreição. E a palavra do Senhor diz: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro perguntando umas outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Venham o lugar aonde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo diante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Posso ouvir glória a Deus? Igreja, entenda uma coisa. Deus, ele trabalha de maneiras que nós não entendemos, porque ele é o autor da vida. Ele é o começo, o meio e fim. Ele estabelece todas as coisas para aqueles que o amam. Nós temos que nos aproximar de Deus a cada dia mais em condição de fé, de crer, de redenção, de acreditar, de direcionar, colocar alvos, objetivos diante da nossa vida. Falar: não, o Senhor vive, Ele manifesta a sua glória em minha vida, e eu hei de conquistar, eu hei de ir mais longe, e eu hei de ver, sim, o Filho de Deus, o autor e consumador da minha fé. Perceba, igreja, que no dia da ressurreição, depois de todo o açoite que Jesus passou, ele foi morto, ele expirou, ele entregou o Espírito ao Pai, ele desceu à mansão dos mortos. E no momento que isso aconteceu, igreja, o céu se fechou, como se fosse dar uma grande... Sabe quando dá 3 horas da tarde, fecha o céu? E as rochas espedaçaram. O véu se rasgou de alto a baixo. Sinais tremendos, notórios a respeito do Messias. A Bíblia falou que nesse momento os sepulcros se abriram, pessoas ressuscitaram. Olha o poder de Deus liberado para as nossas vidas. Quando a glória do Senhor se manifesta, ela alcança ao que crê, levanta o abatido e dá força daquele que não tem nenhum vigor. Porque aí não dependemos só de nós, mas estamos debaixo de uma estrutura glorificada, debaixo do poder do Altíssimo, cobrindo as nossas vidas. Então, nesse sábado, terminando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo. Porque, igreja, elas estavam com fé, mas não com tanta fé. Elas tinham que ir. O domingo era o terceiro dia, porque ele não ficou, na verdade, os 3 dias completos lá. No sábado, logo pelo domingo da madrugada, a igreja, quando deu o terceiro dia, o romper da glória. Estamos vivendo, já passou 2000 anos, estamos caminhando já para 2000 anos, nós estamos já às portas da glória do Senhor, do arrebatamento de Deus. Então, na primícia do dia, da questão do domingo, que é o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou.
com poder e grande glória sobre as nossas vidas. Então Maria e Salomé, Maria, mãe de Tiago, elas compraram especiarias para ungir o corpo. Igreja, elas estavam com fé de cuidar de Jesus, mas não que Jesus tinha ressuscitado. E elas, igreja, tem coisa que você não tem que olhar o problema, você tem que acreditar que vai mudar. Pastor, eu não vou andar pela lógica. Quem falou que Deus anda pela lógica? Deus quer que nós andamos o meu justo viverá pela fé. Igreja, elas estavam com uma condição de fé não total, mas estavam. Porque elas sabiam o tamanho da pedra que tinha sido colocado. E 3 ou 4 mulheres não iam remover pedra. Ia. Elas falaram, não, nós vamos ungir, eu comprei nós vamos ungir o corpo do Senhor. É uma manifestação de fé. Não, nós vamos lá e vamos ungir. Tudo bem que elas podiam ter querido ainda muito mais. Elas podiam ter ido lá falando, nós vamos ver o nosso Senhor ressurreto. Só que elas não estavam ainda nesse nível, elas iam cansar. Isso que o Senhor fala, o quanto que você está crendo na tua vida. Até onde você está levando o teu pensamento em fé? Até onde você está se posicionando? Não, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. E eu hei de ver o bem do Senhor na terra dos viventes. No primeiro dia da semana, que era domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro e perguntaram umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Às vezes você tem orado, tem buscado, e você está debaixo de uma unção de ressurreição, de glória, de poder, de mudança, de transformação. Sabe que tem coisa que não acontece na tua vida? Porque você não está caminhando com fé. Está caminhando na dúvida, na incerteza, olhando para as condições humanas. Olhando para aquilo que o mundo está oferecendo e dando. Elas tiveram fé, falaram, nós vamos ungir o corpo, mas não era ungir o corpo morto. Mal elas imaginavam, mal elas entender que ia se cumprir tudo. E o que eu quero que você entenda, se você crê a palavra de Deus, vai se cumprir na tua vida. Labachuri andarai. Antes de eu continuar o versículo 4, eu quero estar dentro desse pensamento delas ainda. Elas caminhando em direção ao sepulcro, viram toda a situação de dor, de sofrimento, de ânsia de morte que Jesus passou até ele verdadeiramente entregar seu espírito. E ninguém matou Jesus, não. Aquela dor que ele sentiu, a morte foi, na verdade, ele entregou seu espírito. E elas no meio do caminho, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Nós estamos com um objetivo. Pedro, seus discípulos, se você ver lá embaixo, estavam incrédulos, lamentando, chorando. O que vai ser da nossa vida? Eu creio que Pedro já estava assim, bom, eu vou ter que, faz 3 anos que eu não estou pescando, eu preciso arrumar um barco, eu preciso voltar para a minha antiga vida. Para! Mudou tudo! Mudou tudo, igreja! A partir do momento que você aceita Jesus como único e autossuficiente, a tua vida começa a mudar. De tempo em tempo vai mudando, e vai mudando, vai mudando. Deus quer transformar a tua história e a tua vida. Quem crê nisso? Em Isaías 53, para nós entendermos quem removerá a pedra do sepulcro, Isaías 53, versículo 10, a palavra do Senhor, o Senhor falou muito forte comigo a respeito dessa pedra do sepulcro. Quem removerá? Como podemos remover algo que é Deus que faz? Em Isaías 53, versículo 10 diz, contudo, foi da vontade do Senhor, da vontade de Deus, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Jesus não fez isso na cruz do Calvário? E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, presta atenção, ele fez da vida de Jesus uma oferta pela culpa. Que culpa é essa? Minha e sua. Ele verá sua prole, a sua descendência, os seus filhos, a sua sucessão, a sua geração de fé, e prolongará seus dias. Jesus, por mais que ele tinha encerrado a sua vida humana, ele morreu naquela cruz. Ao terceiro dia, na primícia do terceiro dia, o poder de Deus quebrou todas as cadeias da morte, despedaçou todo o jugo malsão. Não, o meu justo viverá, e aquele que crê nele viverá também. Oh, rebadassai. Porque o propósito de Jesus
era ser esmagado, morto, sofrer. Embora o Senhor tenha feito da sua vida uma oferta para a culpa, ele verá a sua prole, a profecia na morte, naquilo que ele tinha sido terminado. Deus já estava enxergando a igreja, a sua prole, o seu futuro, e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. E qual que é a vontade de Deus hoje? Que possamos ganhar a nossa casa, a nossa rua, a nossa cidade, o nosso bairro, ganhar o nosso estado, ganhar o nosso Brasil, porque não todo mundo, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, porque a vontade de Deus está sobre Jesus. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz, quer dizer, o evangelho se cumprindo. E ficará satisfeito. A satisfação de Deus está no evangelho sendo ministrado, sendo liberado para aqueles que creem, como está nesse exato momento. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos. Quer dizer, pelo poder de Cristo somos justificados. Quando elas foram para o sepulcro, falou: quem vai nos abrir a pedra? Igreja, há uma profecia, uma liberação de poder extraordinária na unção de ressurreição. Elas tiveram fé de ir, por mais que ainda não estavam numa fé correta, elas tinham que ter sido tocadas por uma unção mais poderosa, porque elas foram. Os discípulos foram? Não. Elas foram motivadas. Mas na verdade, quanto mais próximo você vai chegando do objetivo, Deus vai mudando a tua mente, teu entendimento e maneira de ver. Eu não sei, preste atenção para você entender, por favor, que o Espírito Santo falou no meu coração. Está com fé, está debaixo da unção, eu vou. Eu não sei como a porta vai chegar e vai se abrir. Eu não sei o que vai acontecer. Para você está impossível, para elas não estava impossível. Quando elas chegaram, o problema estava resolvido. E quando elas entenderam que não tinha mais a pedra, e o que elas procuravam também não estava mais lá, elas receberam uma nova unção. Glória a Deus. Tem gente que só vai começar a entender a glória de Deus quando começar a partir em fé. Para de ficar empacado, paralisado no problema. Você está entendendo o raciocínio? O mover de Deus. Enquanto você fica parado, você só se lamenta e chora. Mas aquelas mulheres resolveram ir mesmo não motivadas pela ressurreição, mas motivadas por Jesus. Mas quando chegaram lá, o poder da ressurreição começou a transformar a mente e o coração delas. Porque se você ficar parado, meu irmão, você nunca vai descobrir o descortinar de Deus na tua vida. É muito forte isso, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que tem gente que não vence. Porque nunca vai chegar ao ponto da transformação do milagre pela fé. Tanto que em João 14:19, um pouquinho para frente. Em João capítulo 14... versículo 19 diz: dentro de um pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Estava falando para aqueles que estão caminhando por fé. Se você perceber, eu vou mostrar para vocês os discípulos chorando, se lamentando, incrédulos. Aquelas mulheres não iam mais ver. Mas, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Jesus morreu. Porém, vocês me verão. Elas viram ou não viram Jesus? Porque eu vivo, vocês também. A sentença de Deus é essa. O mundo não vê Jesus, mas nós o vemos. Como podemos o ver? Veja que estas mulheres não viram Jesus como ele era, porque se fosse ver ele transformado, igreja, ele sofreu tanto ataque na sua carne mortal, que ele ficou totalmente desfigurado. Só que quando viram Jesus ressurreto, a única marca ficou de todo aquele açoite, e que Deus permitiu, que era profecia, as marcas nas mãos e nos pés. E nem a sua fisionomia era mais a mesma. Se você gosta do teu rosto ou não, naquele grande dia haverá tanta mudança. Eu vou falar, não vai ter gente feia no céu não, viu? Você vai falar, ô lugar de povo bonito. Ô lugar de povo abençoado. Preste atenção. Dentro de um pouco tempo o mundo não me verá mais, mas vocês que estão andando por fé, porém me verão. Porque eu vivo
vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Posso ouvir glória a Deus por isso? Agora, se você não sair de dentro da situação que te aprisiona, porque ali foi selada uma situação totalmente da vontade de Deus, mas contrária à nossa vontade. Alguém queria que Jesus morresse? Não. Tem coisas na sua vida que você quer que aconteça? Não. Mas igreja, encara esse problema pela fé, vai adiante. Eu não sei como vai acontecer. Ela saiu de casa assim, eu tô com a especiaria, eu tô com o perfume para ungir ele. Ela estava com propósito. Mas quando elas começaram a caminhar com fé, Deus começou a revelar um propósito mais forte, mais profundo, mais poderoso. E elas chegaram lá, viram o que queria? Não, elas viram muito mais. Porque a palavra do Senhor diz que o versículo 4 de Marcos 16 fala: mas quando foram verificar, viram aquilo que era obstáculo, andando na fé, se tornou em nada, que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Quando você caminha de fé, o problema começa a ser transformado. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas. Elas estavam procurando Jesus, mas já estavam começando a ver o céu aberto. Elas já estavam vendo os seres extraordinários de Deus. Elas já estavam vendo os anjos do Senhor. Um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, elas ficaram o quê? Amedrontadas. Igreja, uma coisa é ver o inferno, outra coisa é começar a ver o céu. E não tendo medo, disse ele. Não tenham medo. Ela falou, não tenho medo, calma. Igreja, tudo que é do Senhor, lança logo por terra todo medo. E disse ele, vocês estão procurando Jesus? Quem está procurando Jesus aqui? Quem procura ele? Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno? Essa expressão, o céu declara, não é o homem não. Jesus, o Nazareno. Quem traz essa declaração foi os anjos do Senhor. Ele não está aqui, porque procuravam a morte, mas ele é vida. Venham o lugar aonde o haviam posto. Foram lá, olharam, só estava lá uma pedra vazia. De repente podia até ter o sangue de Jesus ali sobre aquela pedra. Porque quando alguém sangra, aonde ela passa marca, verdade ou mentira? Quando Jesus passou na tua vida, você está marcado, salpicado desse sangue. Interessante que isso me levou à memória, meu filho, uma criança caiu lá no condomínio, onde eu moro, e sangrou um pouco no chão. Ele pegou a minha esposa, vem ver. Ele nos levou lá aonde o menino caiu, mostrou um pouquinho de sangue que tem lá no chão. Imagina o inferno quando vê o sangue daquele que foi esmagado na cruz do Calvário sobre a tua vida e falar, não é possível! Alcançou esse também! Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7 diz, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galileia. Imagina, elas chegam lá, elas são tocadas por uma fé mais profunda, por uma unção tremenda, elas voltam do sepulcro debaixo de um mistério de fé. Por que aquele que está andando com fé é diferente daquele que parou de lutar? Aquele que anda por fé é diferente daquele que está preso pelas circunstâncias dessa vida. Aquele que anda por fé é diferente daquele que está debaixo do anátema, aprisionado das paixões desse mundo. Elas foram em um sentido, por mais que foi uma pequena fé, mas elas foram. Voltaram com a mesma fé? Debaixo de um poder de glória extraordinário. E o anjo falou, vai lá e fala que Jesus está indo adiante deles. Jesus não está morto mais, Jesus não está mais no sepulcro, Jesus vive e é direcionado, rebadaço de canto. Tremendo e assustado, igreja, quando você recebe um poder tão grande, a tua carne treme. Esse susto é o temor de Deus. As mulheres saíram, fugiram do sepulcro. Uma não conseguia falar com a outra, porque o poder e a graça. Quando você sente a graça de Deus, você tem vontade de se alegrar, de sorrir, falar, meu Deus, isso aconteceu comigo mesmo. E não disseram nada a ninguém.
Porque estavam amedrontadas, porque estavam debaixo de um poder. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, que era domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Quando a pessoa é liberta, ela quer ir, qual seja a consequência, a condição de fé. A quem muito foi perdoado, muito é amado. Ela foi e contou os que com ele tinham estado. Eles estavam o quê? Lamentando. Desde eles querem falar, não, ao terceiro dia haverá um mover, ao terceiro dia haverá uma explosão de milagre, ao terceiro dia, eu não sei como, me pergunto de que maneira, o meu Senhor que vive e reina, estabelecerá um reino eterno em nossas vidas, e rabandassubecandanaias, e ele virá vencedor, estabelecendo novas condições, e estabelecerá uma glória extraordinária, não. Estavam o quê? Lamentando e chorando. E infelizmente eu encontro muitas pessoas como estão os discípulos de Jesus, desde se levantarem e encararem a adversidade, porque no meio da adversidade Deus revela os mistérios e transforma o caminho. Eles ficam parados com o pensamento que Jesus morreu, se lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e foram vistos por elas, não, como está na tua Bíblia? Não creram. Mas elas estavam debaixo de um poder. Muitas vezes Deus está liberando poder, liberando graça, liberando unção, e tem muitos não crendo. Você acha que é diferente hoje? Deus está falando, está liberando autoridade. Olha, eu vou fazer, eu vou despedaçar o jugo, mas a pessoa está tão... Ela se permitiu se ferir tanto que não crê. É aí que o Senhor entra com um grande mover. É como diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz: nós devemos louvar a Deus por uma esperança. E eles estavam com esperança? Não. Eles estavam chorando e se lamentando. Mas tinham mulheres que estavam vindo debaixo de um poder de milagre, de esperança. E a palavra do Senhor diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. O que aquelas mulheres começaram a receber? Um poder de regeneração de glória, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então quando elas foram de encontro do Mestre, elas foram tomadas de poder. E eles não. Para que a herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou quer dizer, ou se sujar, ou se poluir, ou perder o seu valor. Igreja, enquanto eles estavam chorando e lamentando, isso tem um povo dentro da igreja. Aqueles que estão indo pela fé, estão crescendo em valor, estão crescendo em poder, estão crescendo debaixo da graça por uma herança, porque foram de encontro daquele que é ressurreto, foram de encontro daquele que estava entre os mortos, mas hoje vive. Herança guardada nos céus para vocês, ou para aquele que crê, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada nos últimos dias. Quem crê nisso? Essa diferença daquele que fica parado, sem lutar, entristecido, achando que a vida para ele não dá certo, ele é um azarado, ele é uma pessoa que para ele nada acontece. Levanta a tua cabeça e vai profetizar. Eu já vi testemunhos que a pessoa falou: eu vou trabalhar ali, eu vou colocar a mão naquela parede, eu não saio de lá enquanto a porta não se abrir. Começou a profetizar. Aí quando entrou lá dentro, que queria trabalhar, um pastor que queria trabalhar dentro da GM, ele começou: quer saber de uma coisa? Todo dia eu vou lá como se eu estivesse trabalhando, e colocava as mãos lá e ficava lá orando, e ia para casa, e no outro dia ele ia lá, colocava as mãos, ele já tinha mandado o currículo, já tinha feito de tudo, e ninguém chamava ele. Ele falou: eu vou trabalhar lá, e começou a profetizar, chamaram ele, foi trabalhar. Deus deixou ele trabalhar 1 ano, depois de 1 ano falou: sai que agora começa a minha obra. E você entendeu que o trabalhar é pela fé. Aonde você tem parado? Está que nem os discípulos no momento que não se encontram. Tem gente que
não se encontra na presença de Deus, não conhece o seu lugar na presença de Deus. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mesmo não entendendo por que tinham que ir no sepulcro, saíram de lá, debaixo de uma unção de ressurreição. Saíram de lá, debaixo já de uma herança de graça. Elas estavam debaixo de uma glória, e eles debaixo de lamento. Aonde você quer estar num domingo de Páscoa? Debaixo de unção ou debaixo de jugo? É você que tem que decidir o que há de acontecer na tua vida. Porque quando ouviram que Jesus estava vivo, mas como está vivo? Eu vi ele na cruz, ele recebeu aquelas chicotadas, ele estava deformado, a carne dele estava aparecendo os ossos dele, de tanta chicotada que ele teve. Eu vi ele morrer, ele foi transpassado, a cruz transpassou seu coração, saiu água, depois saiu sangue. Eu vi a morte dele. Enquanto você vê a morte, só você nunca verá a ressurreição. Sai do anonimato, sai da condição humana, entra no lugar onde há um tesouro no céu. Entra onde Deus pode verdadeiramente te abençoar, porque como tema da mensagem desta noite, Ele vive. Aleluia, Jesus. E eles não creram. O versículo 12 diz: depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, em outra situação. Enquanto eles estavam incrédulos, Deus vai trabalhando, igreja, lá no caminho de Emaús. Enquanto você está bicudo, estressado, triste, achando que o mundo te deve alguma coisa, tem gente sendo visitado pelo poder, tem gente sendo visitado pela glória, tem gente tendo encontro legítimo com Jesus. A Bíblia diz que ele encontrou com dois deles no caminho de Emaús, estando eles a caminho do campo. Ali, esses dois aí, Jesus aparece no meio deles e fala: ô amigo, para onde vão? Nós estamos vindo da Páscoa, mas houve um acontecimento de uma morte de um grande profeta, é mesmo? O que aconteceu? Não, Jesus Nazaré, você não sabe nada disso? Ele é aquele que sofreu e não ia saber? Quem não está sabendo é você. Mas continue falando. Aí falou tudo o que é o acontecimento. Aí convidaram Jesus para passear com eles. E no meio do caminho Jesus aparece, discutir nos olhos deles, fala: eu sou o que sou. Enquanto os seus discípulos estavam lá chorando, lamentando e não acreditando, tem gente recebendo milagre. Você vai ficar em condição de qual? Lamentando a tua dor, ou levantando e acreditando no milagre? Ou levantando e acreditando no milagre? O que é que precisa para acontecer? Começa a profetizar e declarar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também neles, eles não. Igreja, o milagre começa a acontecer de todo lado. Tem gente que fica na incredulidade. E pior, andou com Jesus o tempo todo. Jesus falou o que ia acontecer. Era necessário que ele padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Mas quando a unção não entra no coração, a pessoa não entende as coisas de Deus. Depois, versículo 12, Jesus apareceu noutra, aí eu já falei, versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, porque um já estava em condenação de morte. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Os 11, quando um chorava, o outro chorava mais, o outro blasfemava mais, e o outro se lamentava mais. Igreja, escolha com quem você quer andar. Ou você anda com gente que tem fé, ou você anda com incrédulo e se torna um incrédulo, mesmo dentro da igreja. Mesmo. Você pode escolher onde congregar. Tem gente que prega as maravilhas, tem gente que está preso na letra. O que a letra fala que faz? Mata. Eu não estou falando que não tem que ser ministrar a palavra, mas nós temos que ministrar em fé e acreditar no milagre. Acreditar no milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus falou: bom, eu escolhi os 12, mas só tem 11, mas é eles mesmo. Sabe, são esses que vão fazer a obra. Então Jesus aparece aos 11
enquanto eles estavam lá, jantando e chorando, e se lamentando. Quem já fez isso? Não está nem responder. Censurou-lhes a incredulidade. Quer dizer, ele repreendeu a falta de fé. Jesus volta com uma varada. Ei, por que estão sem fé? Ressurreto, maravilhoso, príncipe da paz, aquele que venceu a morte. Deixa eu falar. Olha, eu não falei que ia se cumprir. Recebam unção, não. Eles começam debaixo de um cajado. Jesus fala: para de comer, para de fazer o que você está fazendo, presta atenção no que está acontecendo ao teu redor. Eu escolhi vocês por um propósito. Deus te escolheu por um propósito. Você é especial de Deus. Você é separado para algo grande. Por isso que o Senhor está chamando a atenção de nós para crermos. Enquanto o inferno não brinca, muitos estão indisciplinados, inconstantes na presença do Senhor. Não, eu tenho prioridade com a minha família, eu tenho prioridade com não sei o quê. Para, a tua prioridade é morar no céu. A tua prioridade é Cristo. A Bíblia diz que aquele que ama a sua vida... Não, mas eu gosto da minha vida. Aquele que ama a sua vida... Fui eu que falei? Quem foi? Para de fazer o que você quer da tua vida, meu irmão. Nesses passos largos é caminhando para o abismo. Quando você resolveu crer em Senhor Jesus, a tua vida, você tem que permitir as mudanças para que os milagres aconteçam. Jesus censurou-lhes, quer dizer, repreendeu a falta de fé, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Sabe por que muita gente não vence? Porque não acredita que pode ser mudado. Lembra das mulheres que foram lá ver no túmulo, igreja? Elas não pararam para ver o problema. Elas foram lá, compraram as especiarias. Nós vamos ungir o corpo do mestre. Não, nós vamos cuidar dele. Nós vamos lá, logo pela madrugada acordaram e foram. Mas quando chegaram lá, a mente delas também foram mudadas. Elas caminharam. E quando você começa a caminhar de fé, você vai sendo transformado. E aquele que ficou parado, empacado no lugar, mudou em alguma coisa? Já tinha vindo 3 pessoas falar de milagre. Eles continuaram o mesmo. Até que Jesus teve que aparecer no meio e falar: ei, eu não falei que isso ia acontecer? Até quando vai ficar com esse coração duro? Até quando vai dar lugar para Satanás? Por que não acreditaram nos que os tinham visto depois da ressurreição? Claro que Deus está dando oportunidade para você, 2 oportunidades, 3 oportunidades. Até quando Deus vai estar dando sinais, situações que a tua vida vai mudar e você ainda acredita que ela vai ficar igual? Agora você tem que começar a cooperar com o Senhor, igreja. Aleluia, Jesus. Porque em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7... Aleluia, Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor diz: livrem-se do fermento velho. Já até falado isso hoje. O que é o fermento velho? A incredulidade. A tua mente presa nas coisas dessa vida, não só nas terrenas, não na do céu. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa. Quem estava se permitindo mudar estava vendo o céu. Quem estava ainda preso nas correntes deste mundo não estava vendo nada. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Como que é? Quando os seus olhos são abertos mediante a fé, você é aquilo que está diante do Senhor, crendo nos milagres. Pois Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nosso Cordeiro Pascual, o que ele fez? Foi do agrado do Senhor ele ser esmagado, foi do agrado do Senhor ele padecer e morrer por causa dos nossos pecados. Por isso que ele era o Cordeiro Pascual. Foi sacrificado, foi vontade de Deus, para que essa vontade nos alcançasse. Por isso, celebramos a festa. Não com o fermento velho, da maneira antiga de viver,
nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem uma nova vida, pura, fixada e forjada e manifestada debaixo da revelação da palavra. Os pães da sinceridade e da verdade. Os pães da sinceridade e da verdade. Como estavam os seus discípulos? De maneira constante, como fermento velho. Mas quando se tornaram a ser massa nova, entenderam que o nosso Cristo é o Cordeiro Pascual, houve uma unção de milagre, de poder tremendo na vida deles, no nome santo do Senhor Jesus. Aí Jesus censurou-os na incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois da ressurreição. Só fala uma coisa: acredita no milagre do teu irmão, porque o teu vai chegar. Acredita naquilo que você tem escutado e vivido e ouvido mediante o teu Senhor, porque a tua vida vai mudar e vai mudar e vai mudar e vai mudar. Você está prestes a contar um grande testemunho, eu creio nisso. A tua vida vai mudar. E disse-lhes ainda: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será... Ou estamos em salvação, ou estamos debaixo de tamanha condenação. Permita que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, alcance a tua vida no dia que se chama hoje, e venha operar maravilhas debaixo da sua graça, no nome do Senhor Jesus. Fiquem de pé. Ele vive e Ele reina para todo sempre. Levanta a tua mão o mais alto que você puder. Fala: Jesus, que a tua glória e a manifestação que houve na ressurreição alcance a minha vida hoje. Que a unção da ressurreição, que o poder de Deus que levantou Jesus da mansão dos mortos alcance a minha vida hoje, me transformando, operando maravilhas. Que eu seja um sinal de Deus, que eu seja o poder de Deus, que eu seja a unção de Deus e a glória de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre tudo aquilo que eu tenho. A unção de Deus se manifestará em nome de Jesus. Bate palma para Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva